Irmãos, bom dia, a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Efésios capítulo 1. Você crê que o Senhor está no controle de todas as coisas, meus irmãos? Você crê que Ele tem um domínio e autoridade sobre tudo e sobre todos? E é por isso que nós estamos aqui, amém? Nós não estamos aqui, não fomos jogados aqui. O Senhor nos atraiu até aqui. Ele nos trouxe até aqui. E Ele que tem o domínio e o controle das histórias nas mãos dele. Por isso estamos seguros. Amém, meus irmãos? Diz assim a Bíblia, a partir do versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual Ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que Ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Irmão, nós pedimos muitas coisas ao Senhor, sim ou não? Nós fazemos muitas petições ao Senhor. Tantas coisas ainda nós queremos, nós almejamos, e nós clamamos ao Senhor por muitas coisas ainda nessa terra. Muitas coisas que nós pedimos ao Senhor, que nós clamamos ao Senhor, são necessárias, e outras nem tanto. Mas o fato é que nós queremos ser abençoados, sim ou não? Nós queremos bênçãos do Senhor. Tanto que nós cumprimentamos outra pessoa, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Esse é o nosso desejo e é o que nós almejamos, sermos abençoados, sermos alcançados por Deus. E ter ou não ter determinada coisa, mexe com a nossa maneira de viver, não mexe? Ter ou não ter determinada coisa que julgamos ser uma bênção na nossa vida, mexe com as nossas emoções. Você recebe presente da parte de Deus, você é abençoado por Deus e a sua maneira de viver pode mudar. Por gratidão a Deus, isso mexe com as suas emoções, né? Minha esposa está grávida, um exemplo, isso mexeu conosco, isso mexeu com as nossas emoções, né? E isso nós ficamos tocados pelo Senhor e somos gratos ao Senhor. Você também já recebeu muitas coisas da parte de Deus e você é grato, sim ou não, por ter recebido tantas coisas da parte de Deus. Mas se eu disser para você que a maior bênção que alguém poderia receber em sua vida, muitos aqui já receberam? Que a maior bênção que alguém já poderia receber da parte do Senhor, muitos que estão aqui já receberam. Se eu disser para você que, em certo sentido, muitos aqui fazem parte do povo mais rico dessa terra. Você tem consciência disso, meus irmãos? Muitos aqui fazem parte desse povo que foi agraciado por Deus e recebeu a maior bênção que alguém já poderia receber. Eu não sei o que você tem clamado ao Senhor. Eu não sei o que você tem pedido ao Senhor.
Eu não sei o que você ainda espera da parte de Deus receber aqui nessa terra, mas o que nós temos que ter a convicção e a certeza que a maior bênção que alguém já recebeu ou poderia receber nessa vida, muitos aqui já receberam. Por quê? Olha o versículo 4. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, irmãos. Você é abençoado por Deus. Porque antes do mundo existir, Deus já havia te escolhido. Você é mais do que feliz, porque antes que lançasse os fundamentos da terra, Deus já te conhecia, meu irmão. Você é mais do que feliz, porque antes de Deus criar os céus e a terra, quando tudo ainda estava na mente do Senhor, quando as coisas, a terra ainda estava ali nos pensamentos do Senhor, Ele já te conhecia, Ele já havia te escolhido, é por isso que você está aqui hoje. Será que isso poderia mexer conosco? Ter sido escolhido por Deus antes que terra e céu existisse? Será que isso poderia mexer conosco? Ter sido escolhido por Deus antes de tantas coisas nesse mundo acontecer? O mundo está se desenvolvendo e às vezes a gente nem consegue acompanhar o desenvolvimento de tantas coisas, não é verdade? Tecnologia, tantas coisas, mas todas essas coisas que a gente ainda não consegue acompanhar, o Criador de todas elas já havia nos escolhido, o Criador de todas elas já havia nos chamado, já te conhecia, já tinha um plano e um propósito para a sua vida. Irmãos, você não é segundo o plano de Deus. Você está aqui e você não faz parte daquele plano final do Senhor, não. Você estava na mente do Senhor antes dele criar céus e terra, meus irmãos. Por isso que nós já recebemos a maior bênção que alguém poderia receber. O quê? Ter sido escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Será que isso poderia mudar a nossa motivação para viver? Será que isso poderia mudar a nossa motivação para trabalhar, para estar aqui na terra? Você pertence a Deus. Você é de Deus e nada, nenhum problema desse mundo é capaz de cancelar o plano e o propósito que Deus tem para a sua vida. Nenhum. Olha a pergunta que o apóstolo Paulo faz em Romanos. Quem tentará acusação contra aquele que é escolhido de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará se foi Cristo que morreu por nós antes, que ressuscitou e está à direita de Deus Pai e intercede por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, nós somos levados, como ovelhas mudas em direção ao matador, mas em todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós podemos ter a certeza que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade será capaz de nos separar desse amor de Deus que está em Cristo Jesus, que Ele já havia determinado isso antes de você existir, antes do mundo existir, meus irmãos. Deus já havia te escolhido. Será que existe bênção maior que essa? Será que existe qualquer outra coisa que possa nos alegrar maior do que isso? Deus haver nos escolhido, Deus ter nos resgatado. E qual era o propósito disso? Por que Deus nos escolheu? Versículo 14. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, para parecermos mais com Jesus. Deus nos escolheu para nos conformar à imagem de Jesus. Às vezes nós estamos aqui e não sabemos, muitas vezes, o propósito de Deus na nossa vida. E nós oramos por isso. Às vezes nós estamos aqui e oramos, Senhor, qual é o propósito do Senhor na minha vida? O que o Senhor quer de mim aqui? O que o Senhor quer que eu faça aqui? O que o Senhor quer fazer em mim e através de mim aqui? E nós oramos por isso. Mas uma coisa que nós devemos ter a certeza, que o primeiro propósito de Deus na nossa vida é nos conformar à imagem de Jesus. Ele nos resgatou para nos conformar à imagem de Jesus. Paulo também fala isso, que de antemão Ele nos conheceu e nos predestinou para sermos conformes à imagem de Jesus, a fim de que Jesus fosse primogênito entre muitos irmãos. Deus nos alcançou e Ele tem um propósito na nossa vida que é maior de todos os outros, que é o quê? Nos conformar à imagem de Jesus. Ele planejou isso antes da fundação do mundo, que o quê? Te alcançar, te resgatar e te conformar à imagem de Jesus. Será que nós estamos aqui e podemos estar seguros com essa verdade? Sermos conformados à imagem de Jesus, que Deus já
me conhecia, já te conhecia, desde o ventre, ou melhor, antes do ventre, meu irmão. Você não foi jogado aqui. Deus te planejou. E Deus tem um plano na sua vida. Isso é real, meus irmãos. Isso deveria mexer conosco. Isso deveria ser uma forma de encorajamento para nós, para prosseguirmos. Porque são poucas lutas que nós passamos? Não, né? São muitas as lutas. São muitas as adversidades, mas saber que Deus nos colocou aqui, que a gente não está aqui porque a gente quer, mas Deus nos atraiu até aqui. E Ele decidiu nos resgatar antes de que o mundo existisse. Isso nos dá força, sim ou não? Isso nos encoraja, meus irmãos. Será que você pode encorajar o seu irmão com essa realidade? Para começar a semana sendo encorajado. Olha, você está passando dificuldade, mas Deus te escolheu. Você está passando dificuldade, mas Deus te resgatou. Você está passando dificuldade, mas deixa eu te falar. Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você foi resgatado. Você estava no império das trevas, mas Deus, com grande amor que te amou, te resgatou pela graça dele. E já estava planejado por ele, lá na eternidade. Pai, Filho e Espírito Santo. E é por isso que hoje você está aqui. É por isso que hoje você chegou até aqui. Deus, Ele não te deixou onde estava, mas fez por você aquilo que você não conseguiria fazer por você mesmo. Te resgatar, te livrar e te perdoar. E olha o que Ele fez. Versículo 5. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos. Irmãos, no mundo romano lá, o filho adotivo, ele ganhava uma nova família. O filho adotivo, ele passava a usar o nome do novo pai. O filho adotivo, ele tinha acesso a todos os bens dessa nova família. E esse filho adotivo também, tudo que ele havia passado era jogado no mar do esquecimento e iniciava ali na vida dele uma nova relação. Eu não sei como você chegou até aqui. Eu não sei como foi essa semana. Né? Muitas lutas que você passou, eu não sei. Eu não sei o histórico familiar de todo mundo aqui, eu não sei. Às vezes você pode pensar assim, pastor, você não sabe de que família que eu vim. Você não sabe a luta que foi essa semana para eu chegar aqui. Eu não sei mesmo. Mas o que eu sei está escrito aqui, ó, que você foi adotado por Deus. O que eu sei está escrito aqui, ó, que o Senhor te resgatou, que o Senhor te deu uma nova família, meu irmão. Eu não sei o que você passou, a sua infância, tantos traumas, mas eu sei que a partir do momento que o Senhor te encontrou, Ele te deu uma nova história. Isso eu sei. Eu não sei as dificuldades que você enfrenta, mas eu sei que você é filho amado do Senhor, porque Ele te adotou. A adoção, meu irmão, é um ato deliberado. É porque a pessoa quer fazer, e o Senhor fez isso com você, é por isso que você está aqui. Você não é mais órfão, às vezes você está aqui, não tem pai nem mãe, mas deixa eu te falar, você tem um Pai celestial, que Ele cuida de todas as coisas aqui na terra para você. Ele está segurando, fazendo você seguro em todas as coisas aqui nessa terra. Ele já havia feito isso, já havia decidido fazer isso antes da fundação do mundo. Será que isso nos deixa seguros? Fomos escolhidos nele antes dele criar céus e terra, já estava na mente da Trindade, é coisa que a gente nem consegue imaginar, meu irmão. Na mente de Deus você já estava, já havia planejado o dia de hoje para você. Em amor nos predestinou, para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, versículo 6, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Deus te escolheu não porque você é bom. Deus te escolheu não porque você tinha méritos disso, mas Ele te escolheu, a Bíblia diz, gratuitamente no amado, em Jesus. A Bíblia diz, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e que se fizeram coisas novas. Deus te escolheu em Cristo, gratuitamente em Cristo. Portanto, que se você está aqui hoje e não confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia para você sair daqui mais do que abençoado. Hoje é o dia para você sair daqui e receber a maior bênção que alguém poderia receber na vida, a eternidade com o Senhor Jesus. É a maior bênção, meus irmãos.
Se você está aqui nessa manhã e ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não recebeu no seu coração, hoje é amanhã, para receber a maior bênção. Nenhuma outra bênção é maior do que essa na nossa vida. Nós podemos ter tantas coisas aqui nessa terra, e podemos de fato, mas se não tiver o Senhor, nada seremos, ou nada somos. A terra, passa, mas aquele que anda conforme a vontade do Senhor, esse permanece para sempre, meus irmãos. E é por isso que nós estamos aqui. Nós fomos escolhidos por Deus, nós fomos encontrados por Deus antes da fundação do mundo e fomos abençoados por Deus. A partir de hoje, você não pode falar que não tem bênção nenhuma. Você não pode falar, olha, todo mundo é abençoado, menos eu não. Você é mais do que feliz, você é bem-aventurado, você é abençoado porque Deus te resgatou do império das trevas. Te resgatou, meus irmãos. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados quando o Senhor olhou para nós. Se dependesse de nós, não estaríamos aqui hoje. Mas aprove o Senhor olhar para você, abrir o seu coração, abrir a sua mente, revelar o caminho, a verdade, a vida, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Olha o que aconteceu com você. Nele, versículo 7, temos a redenção. Redenção significa comprar, redenção significa deixar livre. Nós éramos prisioneiros, éramos escravos, andávamos aqui nesse mundo procurando satisfação para a nossa alma e não encontrávamos, não é verdade? Andávamos aqui nesse mundo procurando nos satisfazer, preencher, um buraco que existia no nosso ser. Tem até uma frase aí que fala que, no ser humano há um buraco do tamanho de Deus. É um fato isso. Procurávamos aí satisfação, mas quando Deus nos encontrou e nós fomos completamente preenchidos, nele temos a redenção. Ele fez por nós aquilo que não poderíamos fazer, nos deixou livres. Éramos cegos, amém, irmãos? Estávamos com os olhos fechados, mas quando o Senhor nos alcançou, quando derramou em nós o seu Espírito, nós tivemos nossos olhos abertos, passamos a enxergar de fato o que importa. O que importa, meus irmãos? Nele temos a redenção, por meio do seu sangue. Cristo nos redimiu e o preço foi alto. Foi o sangue dele derramado naquela cruz, que tirou o poder que o pecado exercia em nossas vidas. Quando Cristo nos alcançou, nós andávamos presos, escravos, o poder preponderante do pecado foi retirado da nossa vida, agora nós somos livres. Nele nós tivemos a redenção por meio do sangue dele. O pecado agora, ele não é mais senhor da nossa vida como era antes. Amém, meus irmãos? Não é. Nos dominava, mas agora não domina mais. Porque nós somos habitados pelo Santo Espírito de Deus. Nele temos a redenção por meio do seu sangue. E que tivemos? Versículo 7 ainda. O perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Ele levou embora o poder que o pecado exercia na sua vida. Ele te livrou. Ele levou embora a culpa e a acusação. Não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O escrito de dívida foi apagado, que era contra você foi apagado. Em qual momento? Pelo sangue de Jesus. Existe bênção maior que essa nessa vida, irmão? Existe bênção maior do que essa de ter sido resgatado, de ter sido alcançado, de ter sido perdoado, de você agora não ter mais esse sentimento de culpa, porque Jesus levou sobre si e fomos resgatados. Você é livre, meu irmão, você é abençoado. Viva com essa convicção, viva com essa certeza, comece essa semana tendo essa convicção. Olha, eu tenho tantas coisas, e eu estou almejando tantas coisas, ainda não tenho muitas coisas que eu almejo, mas eu sou abençoado, porque Deus me alcançou, porque Deus me resgatou. Eu não vivo mais para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Meus irmãos, que realidade para nós, que encorajamento para nós. Sem mérito, ninguém aqui tinha mérito, meus irmãos. Deus te chamou e te resgatou. Por você mesmo, você estava aí fora, eu estava aí fora. Procurando satisfação em tantas outras coisas. Mas o Senhor me resgatou dessa condição, me deu uma nova condição e disposição para viver. Nele temos a redenção,
por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. E mais, versículo 8. A qual ele derramou sobre nós, com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus. Versículo 10, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Hoje ainda há discórdia no mundo. Hoje ainda há bagunça no mundo por causa do pecado, mas não será assim, meu irmão. Deus tinha um plano, versículo 10, era que de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas. Embora haja discórdia hoje, chegará o tempo que não haverá mais. Embora haja confusão hoje, chegará o tempo que não haverá mais. E eu e você, pela graça de Deus, fazemos parte desse plano do Senhor, que Ele tem de juntar todas as coisas, fazer todas as coisas convergir em Cristo. Você faz parte dessa história. Você está no plano de Deus para desfrutar daquilo que Ele ainda há de fazer. Quando o reino do Senhor for restabelecido de forma total, você estará lá. Quando o reino do Senhor for estabelecido de forma plena, você estará lá. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas na plenitude dos tempos. É isso que nós ansiamos, amém, meus irmãos? Nós ansiamos a volta de Jesus. Nós ansiamos quando Ele retornará, quando Ele vier dos céus. A Bíblia diz que Ele vai vir do céu e os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados, meus irmãos. Terão um corpo glorificado, nós veremos Jesus voltando nos ares, e nos reuniremos com Ele nos ares, na plenitude dos tempos. É isso que aguarda a igreja do Senhor. É isso que aguarda a noiva de Cristo. Você é noiva do Senhor Jesus aqui? É isso que te aguarda. Estar junto com Jesus na plenitude dos tempos. Vou perguntar de novo, existe bênção maior do que essa? De fazer parte desse plano eterno de Deus. É isso que te espera, como noivo de Cristo, como edifício de Cristo. É isso que te aguarda, versículo 11, nele também. Nós fomos escolhidos, fomos feitos herança, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Em Cristo nós temos uma bela herança. E nós somos em Cristo também uma herança. Pensa no preço que Deus pagou por você e por mim, para que fôssemos herança dele. Nós somos herança de Deus. Nós somos povo de Deus. Nós somos edifício de Deus. Porque quando você que está aqui, meu irmão, ouviu a palavra de Deus, e quando você creu no Evangelho da salvação, você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Quando você creu no Evangelho, você foi selado, encontrado pelo Espírito Santo de Deus. Olha o versículo 13. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados com Cristo, com o Espírito Santo da promessa. O selo, ele fala de propriedade. O selo, ele fala de autenticidade. O selo, meus irmãos, ele fala de uma proteção contra violação e danos. Olha aqui que o Senhor fez em você, em favor de você, por meio do Espírito Santo de Deus. Ele te selou como garantia que Ele terminará a obra que Ele começou em você. Garantia, meus irmãos. Você recebeu o Espírito Santo como um selo, é garantia. Não tem como violar mais. Você pertence ao Senhor. Você é de Deus. E Ele colocou um selo em você como garantia. 14. Que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Ele passou a habitar em você. Em determinado momento da sua vida, você ouviu a palavra, você viu o Evangelho da salvação. Você creu na palavra, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a sua história mudou. Começou a partir daí uma nova história. Nossa, mas eu estou aqui às vezes, caio, falho. Mas você continua perseverando, porque aquele que habita em você é maior do que aqui está no mundo. E você chegou aqui hoje, e você pode ter certeza que você continuará até a eternidade, porque foi colocado em você como um selo, o Espírito Santo da promessa, que vai garantir que o Senhor
te sustente e te segure até a eternidade com Ele. Amém, meus irmãos? Essa é a maior bênção que alguém poderia receber, e graças a Deus nós recebemos. E graças a Deus, pela graça do Senhor, nós desfrutamos e desfrutaremos ainda mais da eternidade. Que isso seja para nós uma injeção de ânimo, força para nós. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé no seu lugar? Será que você pode, no seu lugar, começar a agradecer ao Senhor por Ele ter te encontrado, por Ele ter te colocado o Espírito Santo de Deus, ter te resgatado, ter te livrado do império das trevas, te transportado para o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Será que você pode ser grato ao Senhor nesse momento e abrir os seus lábios em adoração e louvor a Ele? Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque estávamos mortos com os olhos vendados aqui nesse mundo, mas quando o Senhor, Pai, nos abençoou com toda sorte de bênçãos, Deus. Quando o Senhor um dia nos resgatou, quando o Senhor um dia nos livrou daquilo que poderia nos matar, que é o pecado, Pai, e nos deu uma bela herança, Deus. Pai, nos ajuda, Pai, para que nós possamos viver aqui nessa terra com essa convicção. Tantas coisas, ó Pai, nós almejamos nessa vida e nessa terra, muitas delas não temos, mas que nós possamos ter a certeza que a maior bênção que alguém poderia receber, nós já recebemos em Cristo Jesus, e por isso nós somos gratos ao Senhor, Deus, e te pedimos, continue nos fortalecendo, continue nos guiando, continue, Pai, nos usando conforme a vontade do Senhor para nós, até que Ele venha, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.